Vamos esperar mais uns minutinhos para que a Mariana possa admitir todos os participantes. Já são 14 horas, né? Nós em breve já iniciaremos a nossa live de hoje. Professor Fabiano, professor Geraldo, nós estávamos perguntando sobre a apresentação. Um de vocês vai passar a apresentação, né? Isso. Nós passamos. Pode ficar tranquila, tá? Tá bom. Eu acho que a gente já pode começar, até em respeito a vocês, palestrantes, e aos participantes também que entraram no horário. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Ampesc. O Instituto Ampesc sempre trazendo palestrantes e temas disruptivos que provocam reflexões e mudanças. Muito se fala em inovação na educação, da necessidade de implantação, mas como colocá-la em prática e de forma sustentável, principalmente para as instituições de ensino superior privadas, né, que são associadas à Ampesc, e aos nossos convidados também, que muitas vezes são pequenas, inseridas em várias localidades, em todos os estados e em Santa Catarina também. Então, para tratar esse assunto de forma diferenciada, criando ou potencializando o desenvolvimento da própria IES e dos estudantes junto ao ecossistema geral de inovação e empreendedorismo, local e regional, parafraseando até o que o próprio professor Fabiano e o professor Geraldo também já colocaram para a Ampesc, é uma honra para nós, do Instituto Ampesc, trazermos dois grandes nomes e com know-how e muita experiência para apresentar o caminho da inovação estratégica. São os professores Fabiano Bosli Miguel e Geraldo Campos, ambos com vasta experiência na inovação, empreendedorismo e inteligência competitiva na educação superior. Vou apresentar um breve resumo das qualificações profissionais, porque o currículo é bem extenso, já foi amplamente divulgado, e são pessoas também ícones que já são conhecidos. Então, o professor Fabiano Miguel, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em administração pela Exag UDESC, mais de 14 anos de experiência como gestão educacional em cargos diretivos em instituições de ensino superior, inclusive associadas à Ampesc, experiência em gestão acadêmica, avaliação de performance, análises de mercado e estudos estratégicos, sólidos conhecimentos em legislação educacional, com formação complementar em liderança e gestão universitária, inteligência de mercado e gestão de defesa e planejamento de recursos. E o professor Dr. Geraldo Campos é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento e mestre em Administração, possui formação em empreendedorismo para economias emergentes pela Harvard Business School e outras universidades renomadas da América e Europa. Consultor para instituições de ensino que buscam transformar-se por meio da inovação e do empreendedorismo. Participa de redes de pesquisa e inovação, empreendedorismo e negócios de impacto no Brasil, Panamá, na Espanha, Colômbia e Chile. É CEO da Sapiência, empresa que atua com gestão de conhecimento, educação, inovação e empreendedorismo. Então, professores Fabiano e Miguel, muito bem-vindos à Ampesc. Em nome do presidente, professor César Lunques, que não pode estar conosco hoje, nossos cumprimentos a vocês, especial, e a todos os participantes, associados e amigos da Ampesc. Então, professores Fabiano e Miguel, para a gente começar realmente a dar o start nessa nossa live, né, que é uma forma de poder disseminar isso junto às instituições de ensino, depois vocês poderem até, inclusive, levar isso individualmente para cada instituição. Como agregar valor e tornar a IES mais competitiva, mas de forma sustentável? Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, professor Geraldo, Mariana e a todos os participantes, né, desse webinar live. Gostaria de iniciar agradecendo ao Instituto Ampesc pela oportunidade concedida, né, de falar sobre um tema que não só é relevante, mas é super oportuno para o momento atual em que as instituições de ensino superior em geral, não apenas as universidades, mas também os centros universitários, as faculdades, especialmente aqui do nosso estado,
atravessam depois de 2 longos anos, né, de pandemia, de avanços tecnológicos ao longo desse período, de desafios, tanto do ponto de vista acadêmico, pedagógico, né, do fazer educação superior, como também em relação ao perfil dos alunos e das novas gerações. Conforme a introdução, a nossa proposta aqui é falar um pouquinho sobre a inovação na educação superior. E aí eu me refiro a todos os tipos de instituição de ensino superior, sobre as possibilidades trazidas pela inovação para as instituições, também sobre os desafios, né? Quais são as barreiras, os obstáculos que as instituições atravessam, e, acima de tudo, falar também como a gente faz inovação dentro das nossas instituições. Lembrando, desde já, que cada vez mais é fundamental a relação da universidade com o seu ambiente, a abertura da universidade para o novo, para a tecnologia e para todos os parceiros que possam agregar, seja tecnologia, seja conhecimento, seja novas oportunidades. Bom, eu vou aproveitar e pedir licença para poder compartilhar a minha tela. Eu tenho uma apresentação. Eu gostaria de dividir com vocês. Só um minuto, por favor. Acho que ela não está em modo de exibição de slides, né? Não está, professor. Não, né? Eu vou ter que parar. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu estou com algum probleminha técnico. Acho que está demorando para carregar. Em razão disso, professor Geraldo, se você quiser iniciar, pode ser? Pode ser, não tem problema. Se quiseres mandar para mim, professor, eu encaminho para a Tá. Mariana e a Mariana tentar passá-la. Tá. De qualquer maneira, se eu não conseguir fazer a projeção direto aqui do modo de apresentação de slides, eu faço do modo normal e depois encaminho, né, disponibilizo a apresentação para os participantes. Tá? Tudo bem. Uhum. Ok, então, enquanto o Fabiano encaminha lá, a gente muda a nossa ordem aqui e conversa um pouquinho sobre esse tema. Bom, primeiro, agradecer também a oportunidade por estarmos juntos, né? Agradecer a disponibilidade de quem estará conosco nesse período de hoje. Na nossa programação, nós tínhamos comentado, né, sobre... o Fabiano abordaria o contexto desse modelo da inovação e eu traria um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido dentro desse cenário. Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos torcer também para que eu consiga compartilhar. Vamos lá. Bom, dentro daquilo que a gente tem atuado, né, nas instituições de ensino superior, a gente tem trazido um olhar a partir da inovação e do empreendedorismo. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Uhum. Bom, nesse desenho, né, o que a gente tem buscado identificar a partir do contexto que depois o Fabiano vai contar um pouquinho para vocês, né, e que todos vocês já conhecem, né, e que é um contexto extremamente desafiador e com grandes mudanças no nosso cenário, não só educacional, né, mas o que nos afeta tem uma relação direta com as instituições onde nós atuamos, né, faz com que a gente tenha a necessidade de repensar, né, não só as estratégias, mas a implementação das estratégias dentro desse nosso cenário. Tá? E, nesse sentido, a partir dos estudos que a gente tem realizado, e desde 2012, mais ou menos, nós temos identificado que a inovação, o empreendedorismo, a educação empreendedora, ela pode ser uma estratégia, tá,
ou ela pode ser uma das estratégias, mas no nosso entendimento ela é uma das principais, que potencializa e que possibilita, né, esse processo de mudança das instituições de ensino, principalmente na perspectiva da aderência e da relevância dentro desse cenário. Tá? Então, eu trouxe aqui um QR Code que tem o meu perfil do LinkedIn. Lá no meu LinkedIn eu tenho semanalmente trazido conteúdos sobre inovação, empreendedorismo, Oi, Roque, tudo bem? relacionados à questão da universidade, Não, acredito que ele das esteja aí na instituições de ensino mentoria. superior e educação de uma forma geral. O que eu queria trazer aqui, antes de falar um pouquinho tá bom, desse então. cenário, né, Nada, que isso, um é abraço. que o ambiente que nós temos hoje, onde as universidades e as instituições de ensino superior, sejam centros universitários, faculdades, se inserem, é um ambiente que se pauta pelo o conceito da tríplice ou da quádrupla hélice, né? E o que a gente observa ao longo dessa jornada é uma evolução, inclusive, das categorias, né, que se tem em relação quando se fala desses atores, né, ou autores do ecossistema. E o que a gente vê é que existe uma evolução onde as hélices, né, como a gente chama, né, como o Henriette Scovitz chama, né, elas vão tomando uma proporção, né, que se tornam iguais ao longo do tempo, né, e a academia, as empresas, a sociedade e o governo criam sinergias que possibilitam esse formato. Porém, o que a gente observa, né, num ambiente mais tradicional é essa relação de uma maneira um pouco menos, né, interativa dentro desse formato, né? Inclusive o desenho, se a gente olhar para um modelo conceitual, a gente vai ver que é um desenho que não é tracejado, né? Esse último aqui é o desenho que a gente tem adotado, né? Ou seja, falta de certa forma, uma permeabilidade. E a gente entende também que essa relação entre as IES, né, com os demais atores do ecossistema, ela se pauta em algum lugar, né? Seja uma cidade, uma região, um país, ou múltiplos locais, né, que possibilita a atuação dentro desse cenário. E a gente sempre gosta de fazer um comparativo, né, com os conceitos, né, e os conhecimentos ligados à questão de redes, né, principalmente falada pelo Castells, né, quando a gente fala, né, de que das redes centralizadas às redes complexas, né? Então, há um olhar que nós precisamos fazer às nossas instituições de ensino superior para poder compreender, né, em que nível nós estamos dentro dessa interação da tríplice hélice, como nós estamos atuando disso, e se realmente a gente está atuando de forma distribuída, complexa, descentralizada ou centralizada, em todos os sentidos, né? Desde o sentido do relacionamento com os estudantes, desde o sentido do relacionamento com o ecossistema, ou mesmo das nossas propostas e das estratégias que são adotadas. Então, a gente sempre entende que, dentro do ambiente de ecossistemas, cada vez mais nós vamos ter redes distribuídas e redes complexas. Eu trouxe alguns QR Codes ao longo da apresentação que levam para alguns textos. Tá? Neste aqui, é um texto que eu tenho no LinkedIn, que eu escrevi em 2017, quando eu retornei dessa imersão na Babson College e tive a oportunidade de visitar o Harvard Innovation Lab, o MIT e algumas outras escolas na região de Boston. Eu escrevi um artigo chamado Universidades Fantasmas, os paradigmas da aprendizagem 4.0. Então, está lá no meu LinkedIn, nesse aqui, fala um pouco desse redesenho das universidades, né? Foi um artigo escrito em 2017, mas que ainda tem uma boa atualidade dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Tentei destacar, né, a hélice das instituições de ensino superior, ali da academia, né, para a gente poder tentar pensar o que é possível dentro desse processo da inovação e do empreendedorismo, né? Porque muita gente fala em transformação tecnológica, né? Digitalização, muita gente fala também da inovação pedagógica, mas olhando numa perspectiva de uma organização inovadora e empreendedora, nós temos uma série de possibilidades que potencializam não só a diferenciação das universidades, mas potencializam
a capitalização do conhecimento, né? Como a possibilidade de inovações da própria estratégia na perspectiva organizacional, inovações pedagógicas e acadêmicas, a transferência de conhecimento, as organizações, né, e inovações em processo, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, startups, spin-offs, educação empreendedora e tantas outras possibilidades que estão relacionadas tanto ao desenvolvimento dos ambientes de inovação quanto ao relacionamento com o ecossistema. Então, isso possibilita que a IES, independente da sua natureza, ela possa interagir com o ecossistema de forma inovadora e empreendedora e que possibilite com que os ativos de conhecimento possam ser potencializados dentro dessa perspectiva. Também escrevi um artigo falando sobre por que inovar e empreender dentro das IES, né? Isso é algo que é bem interessante e que tem uma relação, eu trouxe 6 possibilidades que falam sobre essa relação do porquê que é importante inovar e empreender dentro das IES, né? Seja dentro da perspectiva da aderência, novos formatos de programas e uma série de relações, inclusive, nessa perspectiva dos estudantes. O que mais a gente tem trabalhado dentro desse desenho, né, é a perspectiva do compartilhamento e a aplicação do conhecimento, entendendo de que as formas de inovação, principalmente pautadas pela inovação fechada ou pela inovação aberta, elas nascem nas necessidades e nas demandas de conhecimento do ecossistema e retorna para esse ecossistema. A questão é que, muitas vezes, né, dentro desse movimento, a gente tem modelos ainda mais tradicionais que impossibilitam esse relacionamento com o ecossistema ou reduzem a possibilidade de relacionamentos. Onde a gente tem a perspectiva, né, nos inputs do conhecer e do reconhecer como prática de desenvolvimento do conhecimento, do fazer e do conviver de forma estruturada e também na transformação. Professor Geraldo, está no mudo. Agora, Voltou. em que parte que eu fiquei mudo? Agora, faz pouquinho tempo, Tá eu já bem, te avisei. Obrigado, eu devo ter tocado em algum lugar aqui. Então, estão vendo a minha tela novamente? Sim, estamos. Tá, ok, obrigado. Então, dentro dessa perspectiva, o desenho que nós trouxemos aqui, né, foi um desenho onde a gente se pauta no funil de inovação, né, um funil de inovação baseado na espiral do conhecimento, aonde a gente entende que esse funil de inovação ele não tem um lado só, como a teoria, né, nos traz, ele é um funil com 2 lados, né, onde a gente, como universidade inovadora empreendedora, IES inovadora empreendedora, ela precisa ter uma prática pedagógica que possibilite o desenvolvimento dos seus estudantes, ambientes de inovadores que possibilite o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, para geração de soluções, sejam por meio das competências desenvolvidas para esse estudante que vai atuar, né, no ecossistema, seja na perspectiva de soluções, produtos, serviços, processos que possam ser transferidos. Por que é importante a visão de um duplo, né, funil? Porque muitas e muitas vezes, boa parte do conhecimento que é desenvolvido dentro das instituições de ensino superior, tá, eles acabam não sendo, né, capitalizados ou não sendo aplicados no seu ecossistema, em virtude da dificuldade que a própria IES tem, ou que os próprios pesquisadores têm, de valorar o conhecimento e criar um processo de comercialização disso, gerando novas fontes de receita e novas matrizes de sustentabilidade. Então, há uma necessidade importante, né, dentro desse contexto, que é pensar de maneira inovadora e empreendedora. E, para isso, né, a gente entra dentro de uma perspectiva onde a gente tem a inovação, né, e empreendedorismo como estratégia na base dessa pirâmide, desenhando políticas e programas, né,
onde criam-se ambientes, aqui os ambientes eles podem ser considerados não apenas espaços físicos, mas ambientes de bar, né, como traz a gestão do conhecimento, que tem uma relação direta com a criação do conhecimento, né, e a sua gestão, e também, né, uma relação direta com os aspectos físicos, virtuais e mentais. Então, criam-se ambientes, né, que possibilitam o desenvolvimento de programas, projetos e ações a partir de objetivos determinados pelo processo estratégico da organização e o desenvolvimento do seu ecossistema, né, tendo em vista que as disciplinas, ligas, empresas júniores, coworkings, labs de inovação têm como foco potencializar o compartilhamento do conhecimento e a aplicação do conhecimento na perspectiva do desenvolvimento de competências, sejam em professores, pesquisadores ou estudantes, né? E a inovação e empreendedorismo, dentro desse cenário, ela não aparece como um tema ou um conteúdo de uma determinada disciplina, mas ela aparece como uma temática transversal e estratégica, transformando a IES num ecossistema de inovação, empreendedorismo e educação empreendedora, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, mas a IES não participa, a academia não participa da Tríplice Hélice? Sim, ela é uma hélice dentro dos demais, né, que figuram no ecossistema, mas a sua complexidade, a natureza das diversas áreas de conhecimento possibilitam com que ela tenha, né, ou que ela se torne um ecossistema, tendo em vista que as áreas de conhecimento, os laboratórios específicos, as ações, eles acabam construindo sistemas, né? Então, o mesmo modelo que aparece da Tríplice Hélice quando fala de academia, governo, empresas e sociedade civil, nós podemos trazer, né, e espelhar para dentro da instituição de ensino superior. Por que todo esse movimento, né? Porque boa parte do que a gente faz é desenvolver o ser humano, né? Um ser humano que venha a ser um ser humano transformador, né? E que tenha, né, dentro dessa perspectiva, uma ação que possibilite com que cada vez mais a gente reduza, né, a possibilidade dos mismatch skills, né? Que é a discrepância entre aquelas skills que o sujeito possui com as necessidades do ecossistema. Então, é importante que a instituição de ensino, né, ela tenha um sistema baseado no ser humano, né, e nas suas demandas, e o que a gente observa é que boa parte das vezes nós temos um sistema baseado nos conteúdos, ou nos programas, ou na quantidade de carga horária, ou na quantidade de bolsas, e assim a gente acaba reduzindo as possibilidades, né, e aumentando a comodização, né, se transforma em um grande commodity, e a gente tem uma concorrência e uma hipercompetitividade maior. Eu sempre comento, né, quando eu converso com professores, estudantes, reitores, pró-reitores, de que no mundo complexo que a gente vive, tudo que a gente aprender que for executado de forma padronizada, repetível, recorrente, por qualquer pessoa, vai ser robotizado, né? Então, a gente está vendo aí uma aceleração muito grande, né, em virtude da própria pandemia, e que, em alguns casos, né, nós vimos, e a gente vem vendo isso não só no período da pandemia, mas antes também, um processo bastante acelerado, né, na automação e também na inteligência artificial, possibilita com que a gente desenvolva, né, padrões a partir dessas temáticas e crie, né, a necessidade de novas skills, né, ou novas competências, a necessidade de conhecimentos diferentes, tendo em vista que o conhecimento também tem um prazo de validade. E o que me chama bastante atenção dentro desse formato é o desafio que as instituições de ensino possuem quando a gente fala de uma universidade empreendedora, inovadora, aberta ao ecossistema, com posturas, né, tanto intraempreendedoras quanto empreendedoras, já que boa parte dos nossos desafios da construção desse ser humano crítico e criativo passa pelos domínios do conhecimento e pelas dimensões do processo cognitivo, como apresenta, né, a taxonomia de Bloom. Então, é importantíssimo, né, que todos os nossos estudantes passem por esse movimento
E a gente compreende hoje que boa parte, né, das ações desenvolvidas dentro das universidades inovadoras e empreendedoras está relacionada ao desenho, não só de metodologias ativas, né, como a gente ouvia muito antes da pandemia, ainda continua ouvindo, mas de uma aprendizagem baseada em desafios, uma aprendizagem baseada em problemas, ou seja, nas soluções de problemas, e uma sociedade, uma aprendizagem baseada nos processos de humanização. E de cada vez mais um refinamento das questões emocionais, tendo em vista que, como apresenta essa imagem aqui, né, os aspectos psicomotores ou cognitivos, eles têm uma tendência maior a sofrerem processos de automação, né? E que, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de competências ou skills, sejam elas para um domínio específico, até alcançar um domínio de aspectos metacognitivos ou existenciais, eles têm uma demanda de tempo e de ações dentro desse processo. Eu já estou chegando no final. Tá? Então, na nossa visão, tá, o que efetivamente nós temos desenvolvido nesse processo de transformação das IES em ecossistemas de inovação e empreendedorismo, nós entendemos que boa parte do seu processo de diferenciação está no capital humano, na capacidade absortiva e também na ação intraempreendedora, tanto dos seus gestores, quanto dos professores, pesquisadores e estudantes. Tá? Tendo em vista que o desenvolvimento das skills que são necessárias para um futuro profissional se pauta naquilo que é essencial e o que deveria ser a pauta e a premissa ou papel de uma instituição de ensino superior, que é potencializar o sujeito para que ele possa, de forma crítica e criativa, encontrar soluções originais, inovadoras, fazendo com que aquele tipo de conhecimento, que é o caso do conhecimento científico, ele possa potencializar o desenvolvimento da sociedade, das empresas, das pessoas, de maneira geral, na busca da resolução de problemas complexos, a partir de um desenho que possibilite com que esse estudante possa compreender as lógicas existentes no mundo e, a partir disso, fazer a ruptura ou a criação de novos paradigmas, e não apenas ser alguém que vai fazer repetições de métodos ou técnicas, porque isso a gente sabe que, dependendo do tipo de profissão, ele tende a ficar obsoleto em um curto espaço de tempo. Então, o que a gente compreende que, como fator de diferenciação também, que é o capital humano, né? Esse capital humano dentro de uma instituição, como a universidade, que são instituições extensivas em conhecimento, o conhecimento é o seu principal fator de diferenciação, né? Então, a gente hoje olha para as instituições de ensino superior e quem vê nas suas estratégias de marketing, né, alguns fatores de diferenciação, né? Localização, tecnologia, ambientes, preço, incentivos, flexibilidade, marca, né? Mas, na nossa visão, o conhecimento e os ativos de conhecimento, ou seja, seus professores, seus estudantes, são os principais fatores de diferenciação. Boa parte do que a gente faz, quando a gente busca, né, adequar as realidades de mercado, a gente acaba, né, reduzindo os ativos de conhecimento interno ou os desenhando, né, ou criando outras alternativas. Então, a partir do momento que a gente concebe que a nossa razão de existir não é somente ensino, no caso das faculdades ou centros universitários, né, mas ensino, a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas ou da extensão do conhecimento, a gente entende que o conhecimento em si e a forma de capitalizá-lo é muito maior do que a tecnologia, do que o ambiente, não que esses não sejam importantes, porque eles auxiliam no desenvolvimento das ações, mas eles serão, né,
as demais instituições também terão a mesma perspectiva. Bom, nós temos ajudado algumas instituições, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né, no processo de transformação, seja dentro da perspectiva da transformação dos seus projetos acadêmicos, da sua estratégia organizacional, ou mesmo desse desenho de ações e programas, criação de ambientes, programas de pré-incubação, desenvolvimento de metodologias e uma série de outros temas para que a gente possa potencializar esse olhar da inovação e do empreendedorismo a partir da universidade, valorizando a ciência e o conhecimento científico e também criando alternativas para gerar novas fontes de receita e também novas possibilidades de matrizes de sustentabilidade da instituição de ensino superior. Bom, agradeço a oportunidade, deixo aqui os meus contatos também e passo para o Fabiano conversar um pouquinho com a gente e a gente ir trocando algumas ideias ao longo do tempo. Obrigado, gente. Ótimo, Geraldo, obrigado. Bom, eu vou tentar mais uma vez fazer o compartilhamento da minha tela, Valquíria. Vamos ver. Isso, por gentileza, professor, porque se a Mariana passar, ela não vai conseguir admitir as pessoas. Não, e pode não alguma problema. pessoa entrar de repente depois, né? Vocês Agora conseguem deu visualizar? certo. Ah, que bom. Sim. Então. Bom, pessoal, a minha exposição, a minha fala está organizada em dois momentos. Num primeiro momento, eu queria falar a respeito do contexto atual, né, que nós estamos vivendo no país e na educação superior, para depois falar sobre gestão da inovação. O foco é muito mais sobre, a minha fala particularmente, muito mais sobre modelos ou sistemas de gestão da inovação, os seus elementos, os seus obstáculos e assim por diante. E não queria deixar ao final de fazer, obviamente, né, uma conexão com a fala do professor Geraldo, porque embora sejam enfoques ou perspectivas, né, diferentes, elas são absolutamente relacionadas, complementares. Ou seja, enquanto eu procuro responder a pergunta como tornar as nossas instituições de ensino superior mais ágeis e mais inovadoras, o professor Geraldo traz a perspectiva das diferentes estratégias que as instituições de ensino superior podem adotar no sentido de se relacionar, de se transformar em ecossistemas de inovação e gerar valor e gerar diferenciação. Eu acho que essa figura é bastante, falando de contexto, né? Acho que essa figura é bastante emblemática. Acho que ela representa muito desses 2 últimos anos que a maioria das instituições, ou que todas as instituições de ensino superior passaram, né, não só no país, mas em todo o mundo. E nós sabemos perfeitamente o esforço praticamente heróico, né, de todos os atores, de gestores, de professores, de estudantes também, né, nas suas diferentes realidades, no sentido de conseguir se adaptar, né, a esse período pandêmico e poder manter as suas operações. Essa é uma imagem que representa um pouco o esforço, as ações de resposta das instituições a esse período de pandemia. Então, como nós vamos ver, a grande maioria das instituições de ensino superior, daquelas pesquisadas, fizeram a adoção de plataformas tecnológicas e passaram a oferecer as suas aulas virtuais. O que nós já sabemos. O fato é que isso incentivou um movimento, um processo, não só de migração digital, mas de transformação digital. E aqui eu queria dizer que a gente ainda está em curso deste processo de transformação digital, que vai muito além da simples oferta de aulas, né? E, sobretudo, das aulas no nosso modelo tradicional de educação, no ambiente digital. Capacitação de docentes para o uso de tecnologias digitais, 82% das instituições. No entanto, a gente percebe da diferença que pelo menos 20% não tiveram condições de capacitar adequadamente os seus professores para esse período. Campanhas de orientação à comunidade acadêmica, 56%. Website de apoio aos diferentes atores, implementado por 50% das instituições. Suporte técnico sobre o uso de plataformas digitais, tão necessário para orientar professores, alunos, foi implementado por 53% das instituições. E 41% delas
flexibilizaram serviços acadêmicos e administrativos. Em linhas gerais, foi através dessas ações que as nossas instituições de ensino superior procuraram responder a esse período de pandemia. No entanto, como a gente já falou, a transformação digital das instituições, ela vai muito além. E ela exige a adoção e a implementação de tecnologias ou das diferentes tecnologias, não apenas aquelas da comunicação, né, da comunicação digital. E é isso que mostra esse gráfico aqui da esquerda, né, onde ele apresenta as principais tecnologias utilizadas e aquelas que as instituições planejam utilizar nos próximos 12 meses. Então, de forma bastante rápida, a gente vai ver que, além das ferramentas de colaboração que estão no topo, as instituições também já possuem ou pretendem passar a adotar sistemas de informação dos estudantes, criação e gerenciamento de conteúdo, que também foi acentuado durante o período da pandemia, gestão de relacionamento com o cliente, né, os sistemas de CRM, atendimento ao aluno, e aí fazendo utilização também de inteligência artificial, bots, comunicações, além de outras tecnologias. Um outro ponto importante, que é o gráfico ao lado, ele mostra na avaliação das instituições de ensino superior brasileiras aonde que elas consideram que elas se encontram no processo de evolução da sua transformação digital. E a gente vai ver aqui, nessas 5 categorias, que pelo menos 50% ou 54% delas, quando eu considero aquelas resistentes digitais, exploradoras digitais e atores digitais, que ainda estão no começo do processo de transformação. E 46%, portanto, ou 48%, arredondando, consideram-se já com a sua transformação digital consolidada, os 27%, e disruptores digitais, 21%. Esse mostra um pouquinho, né, do percurso que algumas instituições já realizaram e o longo caminho que muitas delas ainda têm até a chamada transformação digital. Bom, essa é uma citação do Ben Nelson. Ben Nelson, para quem não conhece, é o CEO da Minerva University, que é uma universidade americana, altamente inovadora, é um case realmente muito interessante, eu recomendo até a pesquisa, aonde ele diz o seguinte, que as instituições de ensino, mesmo aquelas mais relutantes, foram sacudidas e forçadas a buscar rapidamente soluções para a entrega do ensino. Isso no mundo inteiro. A disrupção foi tão rápida e penetrante que o entendimento geral parece ser de que já não há mais caminho de volta. A educação mudou para sempre. E, claro, a partir disso, né, vem a pergunta de como é que a gente vai operar daqui para frente. Qual vai ser o futuro do nosso campus presencial? Qual vai ser o futuro do nosso ensino presencial? Qual vai ser o futuro ou o modo de atuação dos nossos professores? E a proposta, claro, a partir de agora, é que a gente abandone, né, aquele tradicional modelo de educação, o professor Geraldo já comentou, centrado no professor, centrado no ensino, na transmissão e não no protagonismo ou numa atuação ativa do aluno. Ou seja, deixar, né, esse fazer mais do mesmo para assumir realmente uma proposta de educação superior inovadora, reinventada. E aí, como o professor Geraldo também comentou, existem diferentes formas para a gente fazer isso. E esse é o caminho, esse é o movimento que as instituições de ensino superior devem fazer. E não importa se elas são grandes ou se elas são pequenas, se elas são universidades e atuam com pesquisa e extensão, ou se elas são apenas faculdades. Todas elas precisarão inovar. Isso aqui é um recorte do Educase Horizon Report, desse último ano de 2021, que faz uma avaliação junto a especialistas de tecnologia de diferentes países sobre as tecnologias mais disruptivas ou mais que representam tendências para a educação superior. E nesse último ano, eles destacaram 5 tecnologias: a inteligência artificial, modelos de cursos híbridos, e claro, isso intensificado pela pandemia, Learning Analytics, ou seja, o uso de dados
para medir e também para avaliar a aprendizagem, a performance e a aprendizagem dos alunos, microcredenciais ou microcertificações, que vai muito além das certificações intermediárias nos nossos cursos de graduação, os bacharelados, as licenciaturas, mas também na educação, nas ofertas de educação continuada, recursos educacionais abertos e a qualidade da aprendizagem online. No outro quadro, eu trago, simplesmente para ilustrar, as tecnologias do ano de 2020. E vejam, elas mudaram. Praticamente a única que se mantém são os recursos educacionais abertos. E isso mostra, sim, também a evolução, né, ou os avanços, a velocidade do avanço das tecnologias e a sua aplicação ao ambiente da educação. Eu não vou, obviamente, pelo nosso tempo, eu não vou detalhar, mas aqui a gente tem uma avaliação, tecnologia por tecnologia, do seu custo de implantação, da sua receptividade pelos professores, a sua aderência à inclusão e à equidade na educação superior, os riscos na sua implementação, os impactos sobre os resultados da aprendizagem e a importância do período pós-pandemia. Portanto, para cada uma delas, há uma avaliação baseada nesses 6 critérios, tá? Que eu depois, obviamente, vou compartilhar com vocês. Muito rapidamente, falar sobre a educação superior privada no Brasil. Os dados do último censo acabaram de serem publicados e o que a gente viu é que, enquanto a demanda pelo ensino presencial, tanto de novos alunos, quanto de veteranos, quanto de matrículas, a base total de alunos, ela caiu, a demanda por ensino superior à distância cresceu significativamente. Só para que vocês tenham noção desses números, no último ano, o ensino presencial caiu, em relação aos ingressantes, aos novos alunos, mais de 15%, enquanto a demanda de novos alunos por cursos à distância cresceu quase 26%. E isso não é algo isolado do ano de 2020, a gente poderia imaginar, mas claro, 2020, último ano do censo, é o ano da pandemia. Mas percebam, quando a gente considera o período, o crescimento médio anual de 2016 até 2020, a gente também vê um crescimento acima de 2 dígitos, de quase 25%. E quando considera um período maior de 2012 até 2020, a educação à distância cresceu quase 20% ao ano. Muito diferente da situação do ensino presencial. E isso casa com o que o professor Geraldo falou sobre a questão das universidades fantasmas, ou dos campi fantasmas, ou seja, um repensar, isso exigirá um repensar profundo, não apenas sobre a nossa operação presencial, sobre o tipo de educação presencial oferece, mas sobre os nossos diferenciais. E não à toa, né, a própria Valquíria comentou, a gente tem esse cenário de uma redução gradual, ou ano após ano, das nossas mensalidades médias, tanto do ensino presencial quanto da educação à distância. E a gente vê aqui a curva bastante acentuada, né, no caso da educação à distância, que está representada na cor azul. E isso, claro, isso incentiva a guerra de preços. E eu aqui vou abrir um parênteses para dizer que, em relação às campanhas, né, quando a gente viaja, a gente vê muito disso, né, os outdoors anunciando ou divulgando bolsas de estudo e de descontos. E essa é a grande armadilha que as instituições precisam combater, porque isso pode trazer resultados de curto prazo, mas isso não mantém diferença, isso não cria valor, isso não mantém diferenciação e não gera sustentabilidade a longo prazo. Então, aqui eu encerro a fala sobre contexto para falar sobre inovação. E esse é uma matéria da The Chronicle, que é uma das principais revistas especializadas em educação superior, que ela intitula de O Imperativo da Inovação. E esse é o termo mesmo. Eu acho que inovação na educação superior, não só no Brasil, a única certeza que a gente tem é a necessidade de inovar, de que a gente realmente precisa abandonar ou repensar o que nós fazíamos até bem pouco tempo atrás. E aí eu diria, a pandemia talvez não tenha sido suficiente para que nós modificássemos radicalmente
todas as nossas formas tradicionais de educar. Mas nós temos essa oportunidade. Então, eu entendo que a inovação ela se tornou realmente imperativa. Não é mais uma questão de quero ou não quero. Todos terão que buscar a inovação. Mas, é claro, existem diferentes formas da gente inovar na educação superior. Essa imagem, ela simplesmente serve para dizer para a gente o que é inovação. Porque um outro risco que a gente corre é de pensar que toda mudança ela é inovadora, ela gera inovação. Eu queria dizer, ou destacar, enfatizar para vocês, que a inovação necessariamente precisa ser, primeiro, implementada. Ela precisa ser praticada. Segundo, ela precisa gerar valor. Ela precisa gerar resultado. Portanto, se houve investimento, sejam em ações do ensino, na extensão, na pesquisa, ou eventualmente na criação de ambientes de inovação, incubadoras, parques, isso não gerou valor, isso não deve ser considerado como inovação. A inovação, ela traz, sim, resultados financeiros, como a gente está vendo aqui, ela pode trazer crescimento do ponto de vista estratégico institucional, ela pode trazer redução de custos ou aumento de produtividade para as operações, né? Ela pode gerar competitividade, pode criar barreiras de entrada, e aí também tem um destaque aos sistemas, às redes de cooperação, que podem ser mecanismos, o próprio Instituto Ampesc, que podem ser mecanismos para a criação de barreiras de entrada, como ajudando as suas instituições a inovar, permitindo o compartilhamento de conhecimento entre as diferentes instituições. Mas a inovação não se baseia apenas em resultados financeiros. E a gente tem visto nos últimos anos uma escalada, um aumento, um apelo, né, por impacto não apenas financeiro ou não financeiro, representada por melhorias na sua governança, na relação com o meio ambiente e também no seu entorno social. E essas são ações que todas as instituições de ensino podem perseguir, seja através do ensino, seja através das suas outras funções, da pesquisa ou da extensão. Não vou ler isso tudo aqui, pessoal, mas só para dizer que a Organização Universitária Interamericana, a partir de 2015, estabeleceu uma série de princípios fundamentais que devem caracterizar as universidades inovadoras. Isso responde à pergunta: o que são universidades inovadoras? O que elas devem possuir? Quais são as características que definem uma universidade inovadora? E isso se estende tanto ao ensino quanto à pesquisa e extensão. E a gente vai ver que ela começa colocando o aluno, o estudante, como o centro da aprendizagem. Esse é o pilar principal, o pilar fundamental. Ela adota a inovação curricular como se fosse um estilo de vida, ou seja, diante dos avanços tecnológicos, não só de diretrizes curriculares, mas das mudanças no mercado de trabalho. O meu currículo é vivo, o meu currículo é orgânico, o meu currículo tem que mudar e assim por diante. Corpo docente, atuação muda, se relaciona de forma estreita com o mercado de trabalho, as conexões que eu faço com o mercado para oportunizar o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento de competências sociais, profissionais do meu aluno, e assim por diante. Uma série de outros aspectos que são extremamente relevantes. Bom, quais são as principais motivações para a inovação na educação superior? Eu sei que está pequenininho para vocês lerem, pessoal, mas eu vou tentar destacar. A grande maioria delas, a grande maioria desses itens estão relacionados a melhorar o sucesso do estudante, a engajar o estudante, a fazer com que ele aprenda mais, com que ele tenha melhores resultados de aprendizagem. Claro, existem outras possibilidades, mas a grande maioria dos esforços de inovação estão voltados a melhorar a experiência e os resultados de aprendizagem dos alunos. O outro aspecto importante: quais são as áreas prioritárias para a inovação na educação superior? E a gente vai ver aqui também que principalmente o ensino, principalmente a pedagogia, seja através da metodologia ativa, seja através de tecnologias, seja através do blended, né, do ensino híbrido. Ponto importante, pessoal: o grande benefício do ensino híbrido é poder romper a fronteira, os limites da sala de aula presencial. Ou seja, é fazer com que o aluno
não estude ou não aprenda apenas dentro da sala de aula, mas que ele volte para casa, que ele volte para a sua empresa, que ele volte para a sua comunidade, ele possa praticar, que ele possa aprender, que ele possa refletir, que ele possa criar, e isso cria um círculo virtuoso no processo de ensino e aprendizagem. Bom, também não vou ler os gráficos, pessoal, mas essa foi uma pesquisa realizada com universidades e centros universitários brasileiros. E ele aponta quais são as grandes barreiras das nossas instituições para a inovação. Principal delas, segundo, gestores das instituições, pessoal qualificado insuficiente, políticas e práticas de gestão de RH que não apoiam adequadamente a inovação, 59%. O que isso quer dizer? Que não incentiva a inovação, que não valoriza a inovação, que não premia as ações de inovação dos professores, dos pesquisadores e assim por diante. Clima organizacional, relações interpessoais ou comportamento de determinados grupos. Ou seja, o modelo organizacional, a estrutura, a cultura, o clima afetam diretamente o incentivo, o estímulo ou a inibição à inovação, assim como também recursos financeiros insuficientes, visão insuficiente para a inovação, planejamento de longo prazo insuficiente, ou seja, aquelas instituições em que não tem uma visão, uma estratégia para a inovação dentro das suas instituições, assim como características pessoais, resistência do corpo docente e também resistência dos alunos. Docentes e alunos são atores extremamente importantes para a inovação. Eles podem impulsionar a inovação, assim como eles podem impedir ou inibir a inovação, seja em sala de aula, seja em outras atividades que a instituição realiza. Por outro lado, quais são os aspectos que facilitam a inovação? Primeiro, o apoio da alta administração. É o começo de tudo. Se não houver sensibilização, se não houver apoio político por parte dos gestores, não é simplesmente o aceite de um projeto de inovação, de um projeto de pesquisa, é, na verdade, o que a gente chama de buy-in, de compra. Aquilo tem que ser importante. E os diretores, os líderes, os reitores, os mantenedores, têm que ser porta-vozes da inovação na instituição. Apoio do corpo docente, apoio financeiro institucional, as tecnologias, claro, e também mudança nos processos de trabalho. E aí, pessoal, já chegando ao finalzinho, tá? Vou tentar deixar uns 5 minutos para perguntas. Mas, Fabiano, por onde a gente começa? O que é importante para que a gente possa inovar? E aí, pessoal, a gente precisa entender que inovação, assim como qualidade, assim como o processo de ensino, ela precisa ser gerenciada. E gerenciada sobre uma perspectiva estratégica. E isso quer dizer que as instituições de ensino que inovam, aliás, não apenas as instituições de ensino, mas as empresas mais inovadoras, e aí eu cito empresas como 3M, empresas como Tesla, empresas como Google, ou no Brasil como Embraer, e assim, ou como Vale, e assim por diante, acima de tudo, elas têm uma estratégia clara para a inovação. O que isso quer dizer? Elas têm objetivos para a inovação, elas têm metas para a inovação, elas têm orçamento dedicado para a inovação. Segundo ponto, embora isso seja importante, não é suficiente. Eu preciso criar cultura para a inovação. E criar cultura para a inovação passa por eu repensar o meu modelo de gestão. Ao invés de um modelo centralizado, de um modelo que não gera autonomia, que não gera coragem, que não gera diversidade, eu preciso criar uma instituição de ensino superior que possa ser inventiva, que possa ser criativa, que possa ser colaborativa, romper, né, os silos, as barreiras entre os departamentos, entre as áreas de conhecimento e fazer com que esses times possam conversar e gerar inovação. E isso também tem a ver com estrutura e sistema de gestão, que é o terceiro elemento de um bom modelo de gestão da inovação. Quarto ponto, processos. Processos de curto prazo, geração de ideias, por exemplo. De que forma as instituições de ensino estimulam a geração de ideias? Elas valorizam isso? De que forma elas lançam desafios para projetos mais estruturados? E as inovações disruptivas, que podem ser
O Geraldo terminou a fala dele falando sobre conhecimento e capital humano, que pode ser inovação no propósito da instituição. Imaginou uma instituição dedicada aos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, né, ou a valores éticos. Isso é uma forma de inovar no seu propósito, eventualmente no seu modelo de negócio e assim por diante. E, por fim, a inovação precisa ser medida. Eu preciso ter indicadores de desempenho para medir os projetos de inovação da minha instituição. E não apenas indicadores que meçam resultado. Qual é o percentual do meu faturamento que vem de cursos novos, por exemplo? Não. Também indicadores que meçam o processo de inovação, o esforço de inovação e assim por diante. Bom, pessoal, eu propus, né, ao Geraldo e à Valquíria que a gente pudesse deixar alguns minutinhos para conversa. Então, embora eu tivesse muito conteúdo ainda para a gente compartilhar, eu vou disponibilizar essa apresentação, vou permanecer à disposição de vocês, mas, obviamente, eu queria também deixar um espaçozinho, né, para a gente conversar a respeito. A mensagem final esse é o momento para as nossas instituições de ensino superior inovarem. Inovar no ensino, inovar na pesquisa, inovar na extensão. Isso pode se dar através da criação de ambientes de inovação, ou de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, de incubadoras, de parques tecnológicos, mas, sobretudo, da abertura das instituições ao seu ambiente externo. As empresas, eventualmente agentes de fomento, a redes de cooperação, de conhecimento, de pesquisa e assim por diante. Eu acho que, dessa maneira, nós conseguimos trazer a semente da inovação para dentro das instituições de ensino superior, para que a inovação lá dentro possa ser gerenciada a partir desses elementos. E assim eu encerro a minha fala, me colocando inteiramente à disposição aí para perguntas e para qualquer questão. Professor Fabiano, professor Geraldo, muito obrigado, uma aula magna, né? Brilhante explanação e inspiração também de ambos. Nossa, muita coisa a ser feita quando a gente começa a pensar em tudo, né? E pelo que vocês falaram, é uma questão de mudança cultural também, né? E que vem da gestão, né? Vem hierarquicamente. Eu estou sem acesso ao chat, mas a Mariana vai me avisar aqui, gentilmente, das perguntas. No entanto, antes, mesmo previamente nas inscrições, os nossos participantes gentilmente já colocaram, por ser um tema tão instigante e interessante, já tomaram a liberdade de nos mandar alguns questionamentos prévios. Eu vou aproveitar esse momento ainda que nós temos com vocês, né, professor Geraldo e professor Fabiano, e vocês falaram, né, do pós-pandemia agora, da pandemia também, né, e vocês já responderam uma das perguntas, né, o sistema de aulas remotas, né, o híbrido, deve permanecer após a pandemia da Covid-19? O professor Fabiano bem apresentou agora, né, mas quer tecer mais algum comentário, Posso professor? falar um pouquinho a respeito disso. Uhum. Durante a apresentação, inclusive, dos dados do último censo, a Oper apresentou uma pesquisa. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 376 instituições credenciadas para a oferta de educação à distância. Enquanto, de outro lado, nós temos mais de 2.600 instituições. Então, existe um espaço extremamente grande, né, para a expansão da educação à distância. Por outro lado, eu entendo que, após a experiência da pandemia, o nosso modelo de ensino presencial não deve ser mais o mesmo. A gente não deve jogar, né, as lições aprendidas com a pandemia e toda a experiência e todo o esforço, né, que os professores fizeram na produção de conteúdo, na preparação dos ambientes de aprendizagem, fora, sem conectar isso à aprendizagem presencial. Então, a minha visão e a minha visão de futuro para o ensino superior é que, cada vez mais, mesmo que não haja uma rigidez com relação à modalidade, nós teremos os dois ambientes, o ambiente presencial, interagindo e conversando com o ambiente digital. Ou seja, a sala de aula presencial não será mais a mesma. Enquanto os alunos, eventualmente, podem ir para a sala de aula, né, preparados para discutir, para botar a mão na massa, eles também podem ir para dentro das empresas, eles também podem ir para a sua comunidade fazer ações de intervenção, projetos de intervenção e assim por diante. Então, na minha visão, o ensino presencial, claro,
né? Ele não vai morrer, ele não vai desaparecer, mas ele deve ser renovado, e renovado com os benefícios da sua combinação com a educação à distância. Professor, você está compartilhando a tela ainda. Valquíria, se tu me permite, eu queria fazer um complemento. Claro, com certeza. Isso é uma coisa que é bem interessante. Naquele texto que a gente trouxe, né, das Universidades Fantasmas, lá em 2017, a gente traz um pouco desse cenário, né? O que a gente tem comentado é que o campus presencial, né, o físico, né, porque a gente fala da presencialidade, né? Eu também posso ter uma presencialidade no ambiente virtual. Isso é uma coisa muito interessante, né? Inclusive, a gente fala no ambiente das redes sociais, da presença, né, nas redes sociais. O campus, no entendimento que a gente tem tido, né, é um campus que ele se transforma num grande lab de experimentação, né? Então, aqueles conhecimentos que podem ser apenas disseminados, eles tendem, né, a estarem com uma predominância maior nos ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando da internet. E o que a gente tem visto, inclusive a gente tem feito uma assessoria por uma instituição em Minas que adotou somente atividades práticas no campus presencial, certo? Ou seja, ele criou um movimento onde as atividades pautadas no conhecer, elas se dão na perspectiva de 6 modelos de tipologias de aulas, aonde um desses modelos é somente assíncrono, o outro é com o professor, o outro é o híbrido, e assim vai criando possibilidades. Tem 2 textos também que eu escrevi que falam sobre o metaverso, né, a metaversidade, né? A gente já havia falando sobre esse tema muito antes do movimento do metaverso, né? O metaverso ele não é uma novidade, né? O refinamento da tecnologia e a velocidade do 5G nos propiciou esse ambiente, porque isso nós já víamos no Second Life, já existiam universidades ou instituições de ensino no modelo de Second Life. Hoje nós temos algumas instituições que têm um ambiente virtual de aprendizagem, que é quase um modelo parecido com o que a gente está chamando de metaverso hoje, né? E o entendimento que a gente tem do campus universitário, tendo em vista essa transformação, é uma universidade com C, diferente daquele conceito que nós tínhamos de cidade universitária. O conceito de cidade universitária é a universidade vai para um local onde é desabitado e cria-se uma cidade universitária em virtude da mobilidade dos alunos ou de professores. Agora vamos imaginar o seguinte, como acontece nos Estados Unidos. O aluno mora no campus, certo? Se ele no campus hoje ele tem um centro de convivência ou de conveniência, o ITA no Brasil faz isso, certo? Ele tem uma incubadora dentro do campus, onde essa incubadora ele trabalha para uma empresa que está incubada. Ele estuda no campus universitário presencialmente. Então, o campus se transforma numa cidade, não uma cidade universitária, onde ele sai do campus. Isso é muito comum, principalmente nas universidades americanas, a gente não sabe o que é campus universitário, o que é bairro, o que é empresa, né? Se pegar aquela região de Cambridge ali nos Estados Unidos, tu vai ver essa realidade. Então, é uma lógica totalmente diferente do uso dos espaços físicos e das abordagens metodológicas de forma inovadora, né? Porque senão a gente começa a entender que cada vez mais o campus vai perdendo valor. Não, o campus não perde valor. Pelo contrário, ele ganha valor quando ele se transforma num laboratório e ele ganha valor quando ele se transforma num ambiente de vivência e convivência. Porque imagine que o campus universitário ele precisa ser um ambiente de reunião dessas pessoas que estão nos diversos locais de aprendizagem, né? Então, ali é o processo de reflexão, que pouco a gente faz dentro desses ambientes, né, em virtude da própria disseminação do conhecimento. Então, eu preciso criar locais de encontros aonde eu possa compartilhar o conhecimento dentro dessa perspectiva para criar novos conhecimentos, né? Porque senão a gente fica atrelado. Tem um livro que eu sou muito fã, que é A Utilidade da Inutilidade, né, que fala um pouco sobre essa relação da universidade, empresa, aluno-cliente, né? O quanto é importante a perspectiva dos processos de reflexão, né, para a criação não só
de skills de trabalho, mas de skills quanto ser humano, né? E de skills que possam ser prolongadas ao longo de uma existência pautada na empregabilidade ao longo da vida. A gente fala muito de aprendizagem ao longo da vida, mas de empregabilidade ao longo da vida. Tem também um questionamento que veio previamente para a gente, eu não sei se vocês vão conseguir inserir dentro desse contexto, aproveitando também o momento, como incluir o empreendedorismo nos projetos de curricularização da extensão? Quer falar um pouquinho, Geraldo? Posso falar. Bom, a curricularização da extensão é um desafio para todo mundo, né, que está sendo implementado nesses últimos anos. Assim. Eu entendo que hoje o desenho que a gente tem de um modelo de educação empreendedora e de educação para a inovação propicia com que a extensão dentro das disciplinas ou dos conteúdos possam ser utilizados a partir da perspectiva da atitude empreendedora e do desenvolvimento de projetos e desafios em parceria com as comunidades. Tá? Entendendo que a extensão ela pode se manifestar de várias formas, né? Ela pode ser um evento, ela pode ser um programa, ela pode ser um projeto, ela pode ser uma prestação de serviço, ela pode ser um atendimento, né? Então, esse cenário é um cenário que é bem importante. Sabe? Dentro do que a gente tem visto, né, e estimulado, a criação de programas, de projetos, de negócios, de startups, de negócios de impacto socioambiental ou de prestação de serviço, ela é um grande incentivador, inclusive, para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo conectada com o ambiente. Vamos imaginar o seguinte, hoje um projeto de extensão universitária, ele tem uma relação direta com a comunidade ou com o ecossistema. Né? Porém, muitas vezes os nossos professores extensionistas não se consideram ou não se reconhecem intraempreendedores. Né? Então, há um movimento que é importante, por quê? Porque quando eu conecto a curricularização da extensão, eu transformo a prática pedagógica tanto da extensão quanto da sala de aula na perspectiva do ensino. Então, a gente cai para um universo do desenvolvimento de competências empreendedoras, tendo como estratégia de ensino-aprendizagem uma startup, um projeto. A startup ela não é um fim, o projeto ele não é um fim, ele é um meio que possibilita o desenvolvimento de competências. Então, vai ser um pouco mais doído no começo, porque a gente não sabe como fazer isso, né? Boa parte das instituições ainda estão desenhando as suas estratégias. A gente já tem uma abordagem que tem trabalhado esse tema, tá? Mas isso vai demandar um pouco mais do professor, posturas diferentes, mas isso ao longo do tempo vai fazer com que ele compreenda que o professor é alguém que desenvolve desafios e perguntas para que o aluno possa, junto com a comunidade, com as empresas, com o processo de extensão, desenvolver as ações. E com isso, transforma também, eu já finalizo, transforma o processo de ensino-aprendizagem do ensino. Porque muitas das práticas que a gente tinha no ensino eram práticas de reconhecer ou de memorização. E isso faz com que a gente tenha que aplicar o conhecimento de maneira ágil e de maneira factual, diferente de um outro processo. Então, tem algumas coisas que são importantes dentro desse contexto, eu vejo como uma grande oportunidade, não vejo como um problema para as instituições de ensino. Nesse viés também, professor, veio uma pergunta antecipadamente, eu já vou para o chat logo, que a Mariana já está me avisando, perguntando quais as estratégias indicadas para o processo pós-ideação, aceleramento de startups. É indicado que as IEs desenvolvam esse processo internamente Opa. ou realizem parcerias no ecossistema local, regional. Geraldo. Vocês estão vindo já ao encontro que ele... Também. Complementando o que ele já estava falando, na verdade, né, dos Isso. projetos de curricularização. Assim, ó, nós temos dois caminhos que podem ser seguidos, tá, Valquíria e colegas. Um
a compreensão de que a instituição de ensino pode, tá, ofertar todos os movimentos de desenvolvimento de um negócio. Certo? Quando a gente fala de pré-incubação e incubação, a gente está falando de desenvolvimento de negócio. Entendendo que o papel da instituição de ensino é o desenvolvimento de competências para inovar e para empreender. O negócio ele vai sendo uma ferramenta, um veículo para isso acontecer. Né? Então, um dos caminhos é o entendimento de que, sim, a instituição de ensino tem competências suficientes hoje para fazer isso, tá? E a instituição de ensino hoje pode ofertar isso para os seus alunos como uma das atividades formativas ou como uma das ações que ele desenvolve dentro do seu ecossistema. Nas instituições privadas, isso potencializa também, tá, a possibilidade de geração de novas receitas, certo? Vou dar um exemplo bem simples assim. Eu sou um aluno e desenvolvi uma nova tecnologia orientada por um professor a partir do TCC. É um projeto que a gente desenvolve desde 2012 chamado TCC Startup. Essa tecnologia, ela precisa ser protegida de alguma forma e no desenho da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia, dependendo da política, por isso a importância que o Fabiano traz, né, que a gente tem trazido da estratégia, inovação como uma estratégia, eu tenho participações da universidade, do pesquisador e do próprio estudante que desenvolveu. Isso acontece muito, por exemplo, na PUC do Rio Grande do Sul hoje. Né? Então, as instituições privadas têm mais facilidade. Agora, pode ser que eu não queira ou que eu não tenha uma tecnologia, um produto, um serviço, mas eu tenho um negócio, uma startup, e que, inclusive, dependendo do regramento que se dá dentro da instituição de ensino, a instituição de ensino, em alguns casos, pode ser, inclusive, participante do quadro societário dessa startup. Vamos imaginar, vou dar um exemplo bem simples, nós ajudamos a acelerar uma startup chamada Doca Commerce, que foi comprada pela Localweb, e em 2 anos e meio, eles fizeram um aporte de 30 milhões de reais. A Localweb comprou essa startup 30 milhões de reais. Então, vamos imaginar que uma dessas startups que venha de um TCC, ela tem um percentual ou um modelo de participação, né? Ou um modelo de preferência de participação da universidade. Então, a universidade se transforma uma grande incubadora, né? Mas não só no formato de incubadora dessas criações. Agora, eu posso participar de ambientes, ou eu devo participar de ambientes fora? Sim. Por quê? Porque a universidade também não vai conseguir acolher a todos. E como que eu, como universidade, como instituição de ensino superior, faculdade, centro universitário, eu vou me tornar reconhecido pelo contexto? A partir do momento que todos os meus estudantes, professores e projetos, eles geram valor e impacto nesse contexto. Então, eu preciso com que os meus estudantes possam ir para o ecossistema e atuar nesse ecossistema. Ao mesmo tempo que as demandas de conhecimento ou de soluções das empresas possam estar nas universidades dentro de seus ambientes de inovação e seus programas. Então, são os dois caminhos. Tá? Que estratégia que se tem? Hoje a gente tem uma metodologia chamada Startup Evolution, que provém, né, conhecimentos, ferramentas e mentorias, e que isso a gente tem trabalhado dentro das universidades. Né? O TCC Startup é uma dessas ferramentas que a gente utiliza também. Então, sim, e eu vejo o seguinte, assim, ó, hoje, com o ambiente de startups que nós temos no Brasil, que é extremamente promissor, que gerou uma quantidade muito grande de investimento nos últimos anos, né? Hoje, uma das alternativas de outras fontes, entendendo que o desenvolvimento de um negócio ele gera 1 ano, 1 ano e meio, por isso que a gente precisa começar com o tema empreendedorismo, inovação lá na primeira fase, se a gente for olhar para o ensino, ou transformar o nosso ecossistema dentro desse cenário. Ao mesmo tempo, tu tem a migração, né, de startups que estão fora ou dentro da universidade para dentro da instituição de ensino. Então, isso é uma possibilidade também, né? A criação de ambientes. Nós temos hoje tantos ambientes ociosos dentro das universidades, né, sejam eles virtuais ou físicos, que possibilitam que a gente crie um coworking ou algo do gênero. Né? Interessante.
E como a inovação e empreendedorismo podem contribuir com a educação através do uso de nova tecnologia e comunicação utilizadas na educação? Essa foi uma pergunta que veio previamente e que também eu acho que de repente até o professor Fabiano possa nos responder. E como gerenciar a qualidade dos conteúdos no processo de transição do presencial para a distância? Certo, são duas questões e Isso. desafios distintos, né? Mas em relação a... Começando de trás para frente, primeiro é importante que haja uma curadoria, né? Que haja um processo de avaliação da qualidade dos conteúdos, né? Lembrar que os conteúdos são dinâmicos, eles precisam ser atualizados, mas para isso há necessidade de estabelecimento de alguns critérios, sem falar nas questões de design, né, de instrucional e assim por diante, mas eu acho que passa por uma avaliação de especialistas e assim por diante. A gente sabe, bom, hoje também tem muitos provedores, né, externos de conteúdo. Essa também é uma alternativa, uma opção para as instituições, mas caso elas desejem construir o seu próprio conteúdo, que eu acho que também é um caminho interessante, eu acho que há esses cuidados, né? Das fontes, obviamente, certificar da pertinência, da atualidade dos conhecimentos, dos conteúdos, e assim por diante. Então, eu acho que é um conjunto de medidas, de ações que deve ser adotado para que se realmente tenha um conteúdo atual, um conteúdo relevante, um conteúdo pertinente, né, para cada disciplina, para cada curso e assim por diante. A gente sabe que não é um processo simples, né, não é um processo fácil, mas considerando que a tecnologia tende a ser commodity no futuro, que realmente vai fazer a diferença do ponto de vista de qualidade, de acesso a conhecimento, é o conteúdo disponibilizado. Então, essa é uma questão estratégica também, né? É uma questão estratégica. Embora, por outro lado, a gente também tenha visto cada vez mais a oferta aberta, né? São chamados recursos educacionais abertos, né? Hoje já existe muito conteúdo produzido e disponibilizado gratuitamente em praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Então, isso é sempre uma fonte de informação valiosa, que as instituições, que os autores, né? Que as áreas de educação à distância devem estar atentos, né? A primeira pergunta tu vais me recordar, Valquíria, confesso para ti. Como a inovação e Sobre as novas tecnologias, né? Correto, estou lembrado aqui. Na verdade, tem até uma inversão, né? Eu diria que as novas tecnologias impulsionam, Isso. ou podem impulsionar, né, a inovação e mesmo o empreendedorismo. A grande questão está em conhecer as novas tecnologias, as suas possibilidades de uso, né? Onde faz sentido, por exemplo, eu utilizar a inteligência artificial na minha instituição. Por exemplo, já vi alguns casos de instituições que estão desenvolvendo currículos através de inteligência artificial. A partir de, obviamente, né, isso não é um processo simples, mas já é possível fazer. Da mesma forma, a avaliação. Hoje ela é corrigida, avaliações mesmo de redações, por exemplo, né? Hoje eu já posso utilizar a inteligência artificial para corrigir automaticamente avaliações e assim por diante. As tecnologias podem ser utilizadas nas mais variadas áreas, né? Desde a área de marketing, nos processos de captação, ou de permanência dos alunos, ou de melhoria da aprendizagem, né? Não só as educacionais, mas também as learning analytics, né? O uso de dados para melhorar a performance, para as plataformas de inovação que lançam desafios multidisciplinares para os alunos. Então, eu diria que as tecnologias são um grande fator de impulso à inovação. No entanto, é importante alertar também que inovação não é a mesma coisa que tecnologia. Ou a inovação não se resume à tecnologia, que essa é uma visão que a gente tende a ter, que tudo que é tecnologia é inovação, e não necessariamente isso é verdade.
E tem uma pesquisa sobre o estado da arte da inovação nas universidades norte-americanas, que a principal conclusão com relação à tecnologia é essa, que muitos gestores entendem, né, que a tecnologia é a principal inovação da instituição. Então, por exemplo, quando eu faço a migração das minhas aulas presenciais para o ambiente virtual, é como se realmente eu estivesse sendo inovador. E aí a provocação, será que isso é suficiente? Né? E assim por diante. Então, sem dúvida, são um grande aliado. A gente tem tido um arsenal, né, de novas tecnologias sendo colocadas à disposição das instituições, nas mais variadas áreas. Hoje a gente deve ter em torno de 700 edtechs no Brasil, de startups dedicadas à tecnologia para a educação, nas mais variadas áreas. Produção de conteúdo, plataformas adaptativas, ensino de idiomas, objetos de aprendizagem e assim por diante. Então, acho que a grande questão é conhecer, né, as tecnologias, obviamente priorizar aquelas que têm um impacto, né, e um poder transformacional melhor sobre os processos de ensino-aprendizagem e priorizar investimentos para isso. Valquíria, eu vejo que... Oi. Pode Desculpa, falar, professor. eu queria fazer um complemento da fala do professor Fabiano naquela primeira fala, né, quando a gente fala dos conhecimentos. Sim. A importância da curadoria e do desenvolvimento do conhecimento científico, que é o professor Fabiano citou. O que nos diferencia dos demais provedores de conhecimento de informação. Importante, não. E isso, para mim, é extremamente importante quando fala de inovação e de empreendedorismo, porque inovar e empreender, nós temos outras organizações que inovam e que empreendem. E que apoiam também, que apoiam a inovação. Ao mesmo tempo, nós temos outras organizações também que provêm informações ou conhecimentos. E o que a gente tem visto em alguns casos, né, de conhecimentos ou de conteúdos que são adquiridos, é um nível menor de exigência quanto ao conhecimento científico. Porque o conhecimento científico é um dos tipos, mas é a principal ferramenta de uma instituição de ensino superior, que é o conhecimento pautado na ciência, porque a gente está vivendo um ambiente de tanta desinformação que, em alguns casos, a gente observa, né, aquele determinado tipo de conteúdo e se questiona se aquele conteúdo realmente que está sendo desenvolvido ou está sendo disseminado para os estudantes, ele tem uma curadoria por pares, ele foi feito a partir de pesquisas, ou seja, e que isso, no meu entendimento, vai ser também um fator de diferenciação grande ao longo do nosso período. Muito bem lembrado. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos caindo num ambiente de superficialidade dos conhecimentos. E a gente tem um problema sério, que é o que a gente já viu agora na pandemia, que é a dúvida sobre a ciência. E a ciência ela não se pauta numa leitura sobre as coisas. Nós temos que ter bastante clareza, a ciência se pauta a partir de pesquisa, como acontece no ambiente da inovação. A inovação ela só acontece a partir de pesquisa. E o insumo para a inovação é o conhecimento, não é a infraestrutura. Perfeito. Entende? Então, assim, se nós queremos nos destacar efetivamente, nós precisamos voltar não um modelo, porque o modelo precisa ser inovador, porque a complexidade de quem está vivendo é cada vez maior, mas a essência da perspectiva do conhecimento. Porque senão qualquer um hoje, né, sem demérito das pessoas, pega o telefone, entra numa rede social, fala qualquer coisa e diz que aquilo é uma verdade. E a gente está vendo que isso cria uma desorientação e cria problemas ao invés de ajudar as situações. Onde que as pessoas buscam conhecimento hoje? De maneira certificada. Então, assim, nós precisamos retomar essa valorização do conhecimento científico. Porque senão daqui a pouco a gente deixa de existir. É verdade. Muito a importante. universidade, a instituição de ensino se torna uma autoridade nisso, né? E essa analogia que você fez com a ciência é bem isso, porque ele tem a chancela, né? Da onde tem informação sustentada mesmo, né? E ali que está o desafio para quem está do outro lado, né? Para os docentes, para a gestão também, né? Porque
gente falou muito da questão da são realmente das atividades gerenciais, né? E o professor Fabiano comentou uma coisa que veio acender um alerta, que uma decisão adiada traz sempre alguns prejuízos, né? E agora é a hora, né? Agora é o momento, né? Então, cercado desse capital intelectual, que são os docentes e o corpo gestor e diretivo da instituição, né? O dirigente, o mantenedor ou o reitor, enfim, deve tomar essa decisão e examinar o que é estratégico e não o genérico, né? Não só para resolver os problemas, né? Por isso que a gente falou muito da questão da sustentabilidade, né? Todo mundo sabe que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? As instituições de ensino estão vivendo momentos difíceis. Então, eu lembro que uma das nossas conversas que nós tivemos, eu até quero agradecer que foi o professor Fabiano que me procurou, né? Eu acho que foi ainda em dezembro, né? Nós tivemos várias conversas, depois trouxe o professor Geraldo, né? Para colaborar e para enriquecer ainda mais. E nessas conversas que a gente teve, a gente viu essa necessidade de sustentabilidade, mas uma coisa que vocês colocaram também, inovação sem retorno não é inovação, né? Então tem que gerar valor realmente a inovação, né? Esse é o princípio fundamental, né, Valquíria? E seja exclusivamente no ensino, e aí quando a gente pensa, né, em inovar no ensino, a gente está pensando em oferecer realmente uma educação superior de mais qualidade, pertinente, um portfólio de programas e de cursos mais pertinente, mais aderente à realidade local, que sejam atrativos, que sejam importantes para o setor produtivo, que ajude eventualmente o setor público nas suas demandas também. A gente está falando em metodologias novas, a gente está falando no apoio de tecnologias, a gente está falando na ambiência de campus, como o Geraldo falou, né, muito bem, eventualmente de que forma as experiências que a gente proporciona, né, no campus presencial podem impulsionar, podem melhorar, né, a aprendizagem, gerar conexões, gerar novas experiências e assim por diante. Então, acho que nesse caminho. Que ótimo. Nós já estamos com 1h30 de live, né? O nosso intuito é justamente fazer essa sala aberta para que as pessoas possam se sentir à vontade também de questionar. Vou deixar Valquíria, você está nos ouvindo? aberto. Eu estou, aham. Ah, tá, não, porque a tua fala Estou. cortou um pouquinho. A Mariana já me avisou aqui que eu devo estar com alguma instabilidade na internet. Estão Agora sim. ouvindo agora? Agora sim. Agora Sim, não, retornou. eu avisei que nós deixamos essa sala, justamente nós fizemos nesse ambiente para deixar as pessoas bem à vontade, para que possam interagir conosco, com vocês, né? Se alguém tiver alguma colocação ou colaboração, alguma ponderação a fazer, fiquem à vontade ainda nesses minutinhos finais, antes de nós encerrarmos. A Mariana vai me avisar se tem alguma. Ela me avisou aqui que travou, desculpa antes. Então, no chat não tem mais nenhuma interação, Mari. Esse debate foi muito rico, foi muito esclarecedor. Esses temas que vocês trouxeram, professor Geraldo, professor Fabiano, muito importantes. A Mari está me passando. Não, mas esse já foi respondido, Mari. Como gerenciar a qualidade, o professor Fabiano já respondeu. Foram muito importantes esse compartilhamento. Novamente, eu reitero que a Ampesc se sentiu por ter sido lembrada, por estar permeando sempre nas instituições privadas, depois trouxe nesse debate o professor Geraldo, que nós não conhecíamos, e a gente teve, cada reunião que a gente fazia com ele era uma aula também. Então, muito obrigada. Em nome do professor César, né, Lunques, nosso presidente, que até está nos acompanhando, entrou, inclusive, para poder prestigiar o evento, né. Muito bom falar dessas referências sobre inovação e um agradecimento especial por vocês terem aberto, né, as caixinhas de ferramentas de vocês, né, entre aspas, doutor Geraldo, professor Fabiano. Então, eu deixo a palavra final a vocês e depois a gente encerra o evento. Geraldo?
Bom, quero agradecer a oportunidade, né, e o convite para que a gente pudesse bater um papo sobre esse tema e ficamos à disposição, né, para que a gente possa conversar, contribuir, pensar alternativas, estratégias, tá bem? Obrigado mais uma vez e que a gente tenha, né, muito sucesso nessas novas jornadas aí de universidades, de faculdades, centros universitários, porque nós teremos grandes desafios aí pela frente, né? Obrigado mais uma vez. Da mesma forma, Valquíria, eu quero fazer um agradecimento especial, né, à Ampesc, pela oportunidade e pela compreensão sobre a importância, né, sobre a oportunidade para este tema. Conforme eu comentei, né, eu acho que realmente é o momento da gente repensar a educação superior. Aliás, assim, né, a pandemia, talvez, ao mesmo tempo que acelerou a adoção de tecnologias, talvez ela tenha adiado a resolução de muitos problemas antigos. E à medida que a gente vai voltando à normalidade, eles voltam a acontecer. Então, acho que realmente é um momento de repensar, né, de revisar, entendendo que a inovação realmente é um motor para a construção de valor, de diferenciação, que é o que vai permitir que as instituições fujam, né, essa tentação da guerra de preços, e possam se tornar sustentáveis, possam ter uma vida longa, é o que a gente deseja, para todo o sistema. Bem pontual que vocês trouxeram a inovação e empreendedorismo como esse tema transversal do ensino, pesquisa e extensão. Nosso agradecimento também à diretoria da Ampesc, que nos dá autonomia, né, nos deu essa autonomia de nós realizarmos esse evento, a Mariana, que está no backstage, mas está aqui também presente conosco, né, fazendo toda a parte de comunicação, da divulgação e toda a operacionalização do evento. E, novamente, agradecemos toda a contribuição a esse tema mais aprofundado que vocês trouxeram de forma tão explícita, né, e tão humilde de um conhecimento, assim, que vocês têm, que vocês puderam propor essa oportunidade. E lembrando que o professor Geraldo falou, inclusive, que esse tipo de evento, esse tipo de live, inclusive presencial, até mão na massa, pode ser levado também para as instituições. As associadas à Ampesc receberão em breve todo um material, informações de como fazer isso nas instituições de ensino, né, via palestras, via cursos, workshops. Então, em breve, todos receberão um informativo sobre mais detalhes de como levar o professor Geraldo e o professor Fabiano nas instituições de ensino, para toda a comunidade de extensão. Um grande abraço.